Oi, gente. Rapidamente aqui, uma explicação do que são e umas dicas de como resolver as questões que podem aparecer, são muito raras, mas podem aparecer sobre capacitores. Primeiro de tudo, entender o que é um capacitor. Um capacitor nada mais é do que duas placas metálicas, olha só, é como se fosse aqui uma plaquinha de ferro, sei lá, e aqui uma outra plaquinha de ferro, separadas aqui no meio por qualquer tipo de isolante, que pode ser o ar, por exemplo, né? Pode ser o ar aqui dentro, um negócio de plástico, madeira, qualquer isolante aqui. Geralmente a gente usa vácuo ou ar. E o símbolo de um capacitor no circuito, assim como a gente conhece o símbolo do resistor, o símbolo da fonte de tensão, né? No circuitinho, se ele aparecer, ele tem esta cara aqui, certo? E ao invés de apresentar uma resistência, por exemplo, ou uma tensão, se for uma fonte, ele apresenta uma característica chamada capacitância, que a gente já vai falar logo em seguida, tá? Então são duas plaquinhas metálicas separadas por uma distância d, e aqui dentro tem algum tipo de isolante. Não pode ter um fiozinho aqui dentro, tem que ter algum tipo de isolante, como por exemplo, pode ser o ar. E o que o capacitor faz no circuito na prática? Olha só, aqui eu botei um exemplo para vocês com uma fonte, um capacitor que está descarregado, quer dizer, as plaquinhas ali estão, enfim, normaisinhas, só duas plaquinhas, e uma chave que vai se fechar nesse momento, ó. Eu vou fechar a chave aqui e vamos ver o que vai acontecer. Você sabe, na hora que fecha a chave, se estabelece aqui uma corrente elétrica I. E aí, o que essa corrente elétrica começa a fazer ao chegar no capacitor? Ela começa a carregar o capacitor. Pensa assim, ó, aqui está a parte positiva da bateria e aqui está a negativa. A parte positiva começa a carregar essa placa aqui, quase como uma daquelas eletrizações por contato, né? Começa a eletrizar essa placa aqui com cargas positivas. A parte negativa começa a carregar essa placa com cargas negativas. Aí tu percebe uma coisa, olha o que vai acontecer. Ao mesmo tempo que essa pilha tem uma parte positiva que empurra a corrente para cá, esse capacitor fica com uma parte positiva que empurra a corrente para o outro lado. O que vai acontecendo com o tempo? Com o tempo, à medida que a carga vai vindo para cá, vindo para cá, vindo para cá, esse capacitor vai empurrando a corrente para o outro lado e essa corrente vai diminuindo cada vez mais porque o capacitor está se opondo a ela. Chega uma hora que a corrente desaparece. Aí a gente diz que o capacitor ficou totalmente carregado, totalmente carregado. Nesse momento, o que vai acontecer? A tensão do capacitor ela vai acabar sendo também aqueles 200 volts que a gente tinha ali. Ela vai acabar sendo igual àqueles 200 volts que a gente tinha ali. Então, com o tempo, o que acontece com o capacitor? Olha o que está escrito aqui. Rapidamente, isso é muito rápido, viu? Essa corrente ali fluindo é muito rápido. Rapidamente o capacitor se carrega e fica com a mesma tensão nele aplicada. Então, se eu aplico 200 volts no capacitor, ele vai adquirindo uma determinada carga elétrica, que a gente chama da carga do capacitor, que vai se armazenar nas placas aqui, e essa carga elétrica gera uma diferença de potencial nele, que vai ficar igual àquela que tu aplicou, certo? Como é que eu descubro quanto de carga vai entrar aqui para ele conseguir ficar em 200 volts? Aí entra esse conceito da capacitância. O que é a capacitância? Capacitância é igual à carga que o capacitor armazena, dividido pela tensão que ele vai ser, né, que ele vai conseguir gerar aqui ou armazenar gerar entre as suas duas placas, tá? Então isso aqui é a capacitância. Se tu usar aqui, ó, a carga em coulomb, se tu achar a carga em coulomb e a tensão em volts, né, as unidades aqui assim, coulomb e volt, a capacitância vai sair em farads, que a gente vai usar, tá? Então, aqui eu digo que a capacitância é de 2 farads, certo? Então, o capacitor é um negócio que serve para carregar e descarregar, e ele faz isso muito, mas muito rapidamente, certo? Como um exemplo que eu coloquei para vocês, olha só. Aqui eu tenho um capacitor que ele é de meio farad. E ele está ligado aqui, ó, a uma fonte de 100 volts. O que a gente sabe, então? Que dentro de muito pouco tempo, a tensão do capacitor também vai ser 100 volts ali, ó. Vai ficar sendo 100 volts. Beleza. Aí o que tu faz? Tu tira essa chave desse lado aqui e bota a chave para este lado aqui, ó. E o que vai acontecer? Você tem que pensar o seguinte, o capacitor armazenou uma carguinha aqui, ó, positiva desse lado, negativa desse lado. Por quê? Porque ele estava encostando aqui, né, e tal. Daí ele ficou com uma carguinha e uma tensão. Quando ele vira para esse lado, ele encontra uma lâmpada.
uma lâmpada de um tipo muito específico, como está escrito aqui. E o que acontece daí com o capacitor que tinha aquela carguinha aqui, né? Uma carga positiva aqui, uma carga negativa, um excesso de elétrons, uma falta de elétrons. Se cria uma corrente para cá, o capacitor vai se descarregar. Essa carga positiva não quer ficar perto da negativa, a negativa não quer ficar perto da positiva. Sabe que os elétrons vão se mexer daqui para cá. A gente usa a corrente convencional, que seria daqui para cá. Mas o que vai acontecer com a carga que esse capacitor tinha armazenado? Ela vai fluir toda por aqui, né? E aí vai se anular, positivo ou negativo, ele vai descarregar. O que vai acontecer nessa lâmpada? Quando a carga passar por ela, ela vai acender. Como o processo tanto o processo de carga quanto o processo de descarga, ele é muito rápido, essa lâmpada simplesmente vai dar uma piscada, um flash. Né? Então ali está a pergunta, flui pelo flash em muito pouco tempo, uma carga de quanto? Como é que eu vou saber quanto de carga vai fluir ali? É só tu usar as características do teu capacitor. Se a capacitância é igual a carga pela tensão aqui, ó, se tu quiser descobrir qual é a carga que ele armazenou aqui e que por sinal vai descarregar ali logo em seguida, é só tu pegar a capacitância dele e multiplicar pela tensão. Capacitância foi dada como sendo meio farad, multiplicado pela tensão, que é 100 volts. Isso aqui dá 50 coulomb. Então, eu poderia dizer simplesmente que vai fluir uma carga de 50 coulomb no flash, por isso ele vai dar uma piscada, certo? Outra coisa sobre o capacitor, isso é só betolado mesmo, só tem que decorar, a energia armazenada no capacitor. Isso é bom para UFSC, que se cair eles vão dar a fórmula, né? Então a energia de um capacitor é 1/2 vezes a capacitância dele vezes a tensão ao quadrado que ele tem entre as suas duas placas, certinho? Vou passar para o próximo vídeo sobre mais alguns conceitos.